Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom ter você conosco na noite desta segunda-feira, que trouxe um pouco de chuva, graças a Deus, melhorando um pouco a qualidade do ar. Tomara que emende aí uns dias chuvosos. Eu vou te contar agora quais são os destaques do programa de hoje. Negociações do segundo semestre, como será que estão seguindo? Existem pendências ainda da campanha salarial do primeiro semestre? Vamos saber sobre isso. Taxa de juros é mantida a 15%. E Ministério do Trabalho e Emprego lança cartilha amarela para prevenir assédio e violência no trabalho. Aqui ao meu lado, as boas-vindas ao presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite você que está nos acompanhando e acreditando no nosso trabalho. Hoje é segunda-feira, 22 de setembro de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Começamos a edição de hoje falando sobre a conta de luz, porque a conta de luz gratuita ou com desconto para famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh por mês vai à sanção presidencial após a aprovação de medida provisória pela Câmara dos Deputados e pelo Senado na última semana. A gratuidade deve beneficiar 4,5 milhões de famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. Pelo texto, também recebem a tarifa social as famílias que recebem o benefício de prestação continuada, além de indígenas e quilombolas de baixa renda. A nova tarifa social da energia já estava valendo desde julho, uma vez que a medida provisória tem efeito imediato, mas precisava da aprovação do parlamento para se tornar lei. A medida amplia o alcance da tarifa social da energia elétrica. Antes, essa tarifa dava um desconto que variava de 65% a 10%, a depender do consumo de quilowatt-hora, até o limite de 220 kWh por mês. Agora, a tarifa será gratuita até os 80 kWh. Se o consumo passar desse valor, a família paga apenas a diferença. A isenção será bancada pela Conta de Desenvolvimento Energético, um fundo financiado pelo conjunto de consumidores para sustentar políticas públicas no setor de energia. Por outro lado, poderá ser cobrado das famílias outros custos não associados à energia consumida, como a contribuição de iluminação pública e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de acordo com a lei de cada estado e município. Um benefício aí para as famílias de baixa renda, que ganham um salário, tem uma renda mensal baixa, é um alívio até para as contas do mês, né, Marcelo? Exatamente, esses, Lívia, são os benefícios práticos que ocorrem diretamente na conta dos trabalhadores, trabalhadoras aí da população em geral que está recebendo aí um valor inferior, que nós não falamos assim, nós temos um piso superior, mas as pessoas que ganham a faixa abaixo aí, o salário mínimo, tem essa redução, esse desconto aí significativo, porque isso vai dar dignidade e alívio na renda familiar dessas pessoas aí que necessitam e todos nós necessitamos da energia, principalmente as pessoas aí que têm baixa renda aí, precisa realmente aí de ter a energia, porque muitos aí depende do local, não dentro da cidade, mas corta energia por causa disso, que não tem dinheiro para se manter. Isso é uma garantia que todas as pessoas aí possam ter o direito da luz. Isso que é muito importante, porque na escuridão ninguém consegue viver. Isso é algo importante. E também, Lívia, é bom aqui a gente também chamar a atenção do pessoal que se enquadra aí, fazer o cadastro aí, que já quem tem um cadastro único já, né? É informar a distribuidora de energia o número da identificação social, que é o NIS, né? Para poder ter aí a garantia desse desconto.
Se você está nessa fase aí, fica atento, procura informação aí para você estar recebendo aí esse desconto. E uma outra boa notícia agora vem do campo, porque o recorde histórico da produção de grãos obtido em 2024 e 2025 deverá ser superado na próxima safra. É o que indica a 13ª edição da pesquisa Perspectivas para a Agropecuária 2025-2026, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. De acordo com a publicação, sendo confirmadas as expectativas, o volume total a ser colhido na safra 2025-26 será de 353,8 milhões de toneladas. O resultado é 1% maior do que os 350,2 milhões de toneladas colhidos na temporada 24-25, volume recorde para o setor até então. De acordo com as perspectivas, o resultado será influenciado pelo aumento na área cultivada. Com relação ao principal produto cultivado no Brasil, a Conab projeta para a soja aumento de 3,6% na produção, chegando, portanto, a 177,6 milhões de toneladas na próxima safra. Na última colheita foram 171,4 milhões da oleaginosa. No caso do milho, há uma expectativa de redução de 1% da colheita na comparação com 2024-25, mesmo havendo aí um aumento de área cultivada na primeira e segunda safra. Segundo a Conab, esse movimento se deve à expectativa de aumento no consumo interno, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda do grão para a produção de etanol, bem como pela perspectiva de maior demanda externa, diante de um possível redirecionamento das compras asiáticas do milho norte-americano para o milho sul-americano, em resposta ao aumento de tarifas impostas por importantes países importadores na Ásia. A safra de arroz projetada para o próximo período indica tendência de retração na área cultivada nos principais estados produtores, saindo de 1,7 milhão de hectares para 1,6 milhão de hectares. Já no caso do feijão, é estimada uma produção próxima a 3 milhões de toneladas, o que, segundo a Conab, assegura o consumo previsto no país. Esperamos, Marcelo, que além de atender aí as expectativas do mercado, né, de vender aí para o mercado externo, mas também essa safra recorde seja importante para abastecer o mercado interno e diminuir o valor dos produtos, né? Exatamente, Lívia, mas antes de tocar diretamente nesse assunto, nós estamos falando de safra recorde de milho e soja. É as negociações que nós estamos fazendo agora no segundo semestre e está uma choradeira da parte do patrão. Só para vocês entenderem, mesmo aí tendo um recorde de safra, mesmo assim o patrão ele chora na mesa de negociação. Mas vamos lá, quando a gente fala dessa safra, a gente tem que fazer algumas situações, alguns pontos aqui importantes, que é implicação e também é consequência disso. A oferta interna, então isso quer dizer o quê? Quanto maior a produção, nós não corremos risco de ter falta do produto no mercado interno. Isso pode exportar. Mais exportação, isso quer dizer o quê? Que pode exportar aos países aí e temos garantia que no Brasil não vai aumentar o valor e não vai faltar. Outra coisa importante desse aí, Lívia, nós temos que observar também o transporte. Porque quando aumenta a quantidade de produção, precisa estar as estradas, as rodovias, as ferrovias, tem que estar preparada para escoar esse produto que vai para exportação, que vai correr no mercado interno. Então tem que saber onde armazenar, a infraestrutura, acompanhar tudo isso para evitar perca ou gargalho de situações aí, porque você pode ter uma safra boa de recorde, mas ao mesmo tempo não está preparado para armazenar, para transportar esses produtos. E a pressão também do preço, o excesso de oferta pode dar uma queda de preço, o que nós estamos precisando disso, diminuir o valor. Esperamos. Só que eles já começam a dizer que a queda é para o produtor, não é para nós que compramos. Então, depende muito das vendas nacionais ou internacionais para a gente saber se realmente vai ter aí
um desconto ou vai ter uma redução nas partilheiras dos trabalhadores. Mas a gente espera que essa reação em cadeia seja também, chegue até o consumidor, porque quando sobe, a reação em cadeia ela é para o produtor, aí vende, tararara, chega rapidinho no consumidor. Então, se é queda para o produtor, que também chegue essa queda até a gente, exatamente, né? E não só pare ali no produtor. Lívia, tem um ponto principal que nós não podemos aqui deixar de falar. Por quê? Porque essa safra está sendo recorde. Porque teve o quê? Chuva, o solo, os insumos, foi feito tudo dentro dos padrões. E com isso, quem agradece é o que? É o meio ambiente. Quando você chove, tem uma safra boa, que chove, usa poucos recursos naturais, que é para irrigação. Isso o meio ambiente agradece para essa produção sem desgastar o meio ambiente. Isso é muito importante a gente colocar aqui, deixar bem claro que isso, essa super safra, é por causa disso também. O clima favoreceu toda a situação. E a gente espera que continue favorecendo, volte a chuva regular, que as estações se definam, né? Exatamente. Não como estava aquela loucura de inverno no meio do verão, verão no meio do inverno, porque fica tudo desregulado. E aí, para encerrar esse bloco, falando aí sobre economia, a gente vai falar sobre a taxa de juros, porque o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa Selic, que mede os juros básicos do país, em 15% ao ano. Esta é a segunda manutenção realizada pelo Banco Central desde que interrompeu o ciclo de aperto monetário em julho. A decisão foi tomada de forma unânime pelo colegiado. A autarquia voltou a destacar que os riscos para a inflação seguem elevados, tanto no sentido de baixa quanto de alta. Desse modo, avalia que o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. O comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por um período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. A maioria do mercado projeta a manutenção da taxa Selic em 15% até o final deste ano, após o comunicado da decisão de setembro ter sido avaliado como duro pelos economistas. De acordo com a sondagem, 12 instituições projetam o afrouxamento monetário a partir de janeiro e 14 a partir de março. Outras duas casas estimam cortes apenas a partir do segundo trimestre do ano que vem. O comitê reiterou que, para garantir a convergência da inflação à meta, é necessária uma política monetária em patamar significativamente contracionista por um período bastante prolongado e acrescentou que não hesitará em retomar um ciclo de ajuste, caso apropriado. A questão da taxa básica de juros, eles fazem essas movimentações principalmente para segurar a inflação, né, Marcelo? Exatamente, e aqui a justificativa do Banco Central e o Copom colocou 5 pontos aqui importantes que a gente devemos avaliar aqui, que é a incerteza no ambiente externo, que é o cenário global, está muito variável, de vários riscos, a política econômica fiscal de outros países, especialmente os Estados Unidos, e as tensões também nos mercados internacionais. Isso se torna arriscado afrouxar agora a política monetária ou antecipar a corte de juros. Por isso que eles trabalham aí numa situação aí de ter cautela, porque não adianta baixar agora e depois aumentar e aumentar demais, assim dos 15 que nós já estamos, que já é muito alta. A inflação acima da meta também, isso é uma causa também de não abaixar, porque quando você abaixa, Lívia, os juros, começa o quê? A tomar mais empréstimos, gerar mais movimentação dentro do país e acontece o quê? A inflação volta a subir. Então, por isso que eles estão aí segurando por causa dessa situação. E cautela em avaliar o passado, porque as decisões passadas, observaram que o preço do consumo está baixando, como diz o IBGE, que nós não estamos vendo isso ainda. Mas está baixando, mas porém ainda não está no patamar que possa baixar a taxa aí de 15% ao ano. Aí também ele vem citar aqui a moderação do crescimento econômico. A economia interna mostra que moderação, o crescimento está menos acelerado. Tá? Então isso, apesar do mercado estar ainda ativo,
e dinâmico, a necessidade de equilibrar o estímulo aí entre o controle da inflação, que não está controlada ainda 100%. E a última aqui é a expectativa de inflação ainda desalinhada para 2025 e 2026, que segundo as pesquisas aí da Focus, causando pressão de manter juro alto no mecanismo de o quê? Como você falou, aumenta a taxa ou a taxa de juro ou mantém, e isso facilita a não subir aí a inflação do nosso país. Bom, vamos esperar, mas a gente deve fechar 2025 com os 15% aí da taxa Selic, né? A não ser se acontece algum fato aí extraordinário, que acredito que no momento de tensão global isso não vai acontecer. Se depender somente do Brasil, nós até acreditamos, mas como vamos global, tem muitos países aí se movimentando para novas guerras aí, Lívia. Tem guerra, tem a questão das tarifas, tem muita coisa acontecendo, né? Então, e agora os outros países da Europa, a OTAN aí, está dizendo fazer alguns testes aí, militar, alguma coisa, está se movimentando, porque Israel lá, lembra a semana passada, retrasada lá, que matou uma pessoa lá de um país, aí começa todo mundo a OTAN entrar no meio. Será que nós temos mais uma guerra? Por isso que esse cenário global acaba dificultando o crescimento ou diminuir as taxas de juros e até mesmo a inflação, que a incerteza é global, não depende somente do Brasil. Que muitas pessoas falam que nós temos a ver com os outros países. Nós exportamos. O Brasil é um dos grandes exportadores, porque no nosso país nós produzimos tudo. E há dos outros países se não fosse o Brasil. Que o Brasil é um dos países aí que produz tudo que nós plantamos aqui. Então, por isso que isso tem a ver com guerra em qualquer outro lugar, pode aqui sentir dentro do nosso país. Isso eu estou falando da parte financeira. A parte da economia pode ser afetada no nosso país, dependendo das situações que ocorrerem aí em outros países. Quer saber como estão as negociações? Não sai daí, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta é esse o assunto em pauta. A gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador está de volta e agora para falar sobre campanha salarial, sobre as negociações, porque a gente sabe que essa é uma hora muito esperada pelos trabalhadores. Então, já de início eu queria que o Marcelo explicasse aos trabalhadores, né, que nos assistem, se ainda existem pendências com relação à campanha salarial do primeiro semestre e quais seriam essas pendências. Lívia, com certeza existem essas pendências sim. As convenções coletivas de trabalho do primeiro semestre, que é referente a abril e maio, estão em aberto e a maioria. Nós temos 7 categorias, fechamos com 3 e falta 4 convenções coletivas de trabalho a ser assinada. E vamos começar por carnes e derivados. Data base 1º de abril. Aí o patronal nos informou na sexta-feira que está trabalhando com a minuta da Convenção Coletiva de Trabalho, que está sendo finalizada e acreditamos que essa semana teremos a novidade aí para a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho do setor de carnes e derivados. Então avançamos e avançamos bem. Já o setor de doces e conserva, que nós já falamos aqui da semana passada, explicamos no programa anterior, sobre o patronal sindical fez a defesa e vamos aguardar a decisão dos embargos de declaração. Assim que sair o resultado,
feito pelo próprio TRT da 2ª Região, aí nós vamos ver se o Sindocal vai estar sentando para rever aí alguns pontos e assinarmos a convenção coletiva de trabalho. Já o setor de frios, a convenção coletiva, hoje pela manhã, o negociador apresentou uma proposta para mim, onde foi uma ligação por telefone, tá? Onde não atende às necessidades ainda dos trabalhadores. Eu pedi para eles refazer essa proposta, que não dá para levar para os trabalhadores um piso salarial de R$ 1.764. Não dá. Já avisamos que o piso estadual está R$ 1.804. Não dá para a gente sentar numa mesa e fazer uma convenção estadual abaixo de um piso estadual. Então ele vai fazer assembleia, vai fazer algumas reuniões aí e acreditamos que eles tenham dentro dessa semana um resultado. Porque se eles não ligam, Lívia, hoje, nesse caso, na terça-feira ou quarta, nós vamos entrar com o RPP, que é uma reclamação pré-processual, que a gente faz o quê? De um processo que ainda não abriu, para a gente fazer o quê? Chamar eles lá para mediar com os desembargadores para que possa chegar a uma convenção coletiva de trabalho. Como já deu um sinal, acredito que até a próxima semana nós vamos anunciar aqui que já estamos em andamento para aprovação das assembleias. Mas aí, caso não avance, aí vocês vão para o tribunal. Exatamente, sem dúvida nenhuma, iremos ajuizar essa mediação e ter um dissídio coletivo de trabalho se não houver uma mediação que seja favorável para os trabalhadores. Bom. E a novidade também que fica é a usina de açúcar. Usina de açúcar, enfim, foi marcada a audiência no TRT da 2ª Região em São Paulo. A audiência de conciliação de usina será no dia 29, de hoje a 8, na próxima dia 29, às 14 horas, em São Paulo. Nós teremos aí a responsabilidade de mostrar o descaso que a Única vem tratando os trabalhadores no setor. Então, nós vamos fazer um dossiê e vamos apresentar aos juízes, aos desembargadores, o tanto que os trabalhadores têm sido perdidos no decorrer de anos aí, de não ter aumento real, ou menos da inflação, ou com inflação parcelada. Então nós temos a missão e a responsabilidade de estar aí fazendo essa defesa aí em prol de todos os trabalhadores do setor de usina de açúcar. Vamos ver o que vai virar essa audiência, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Aqui também, Lívia, eu chamo só a atenção de todos os trabalhadores, a dificuldade que nós temos para negociar. Das 7 convenções coletivas de trabalho, do primeiro semestre, que é abril e maio, só fechamos com 3, então tem 4 em aberto. Fechamos com suco, bebidas e ração. Às vezes os trabalhadores não entendem a nossa dificuldade de negociar. Somos muito cobrados e às vezes não valorizam o nosso trabalho, achando que é só pedir a empresa dar. E não é bem assim. Se fosse isso, nós não tinha levado praticamente aqui, todos os setores aqui, só tirou bebidas que não levou para o TRT. Mas todos os setores, voltamos a repetir, carne e derivados, doces e conserva, usina de açúcar, suco e ração foi levado ao TRT da 2ª Região. Somente bebida que não foi feito o RPP. Então isso mostra, e Frios está andando para isso. Isso mostra a nossa dificuldade. E isso precisa os trabalhadores entender a nossa dificuldade e valorizar o nosso trabalho. E como a gente até já tinha salientado isso no programa passado, ou retrasado, que há muito tempo não se via tanta negociação indo para tribunal, né? Em busca aí de conciliação ou até de julgamento de dissídio. Lívia, mas você falando isso, eu tenho que aqui chamar a atenção e dizer, devido à nossa federação, a FEITIA Interior e a FIT-ASP, a Federação Independente de São Paulo, a união das duas levaram várias empresas para o TRT da 2ª Região. Então, graças ao apoio das duas federações, porque não é fácil chegar até o TRT, porque nós sabemos que o dissídio coletivo de trabalho, quando chega lá no TST, tem que ter a concordância das duas partes. Então, mas está vendo aí a mudança da nossa federação, a postura. Nós estamos desde o ano passado, a nossa federação vai fazer 2 anos agora em novembro, porém que nós estamos avançando aí
grandemente nas negociações com aumento real. Isso mostra do nosso trabalho aos trabalhadores. Mas como é para chamar assim a atenção, Marcelo, como é difícil negociar, né? Você às vezes tem que chegar na última, consequências, né? Para poder conseguir um aumento, e às vezes os trabalhadores não entendem isso. Bom, na semana passada, Marcelo, haveria uma audiência com a Citrojuice, porque também é um caso aí que está repercutindo, está enrolando, e aí eu queria saber se essa audiência aconteceu, quais as novidades em relação a esse caso da Citrojuice especificamente. Lívia, realmente aconteceu no dia 17, a quarta-feira passada, a audiência às 2h30. Foi feita a mediação junto à empresa, Ministério Público do Trabalho e sindicato. Não avançou naquele momento porque eles queriam apresentar uma proposta junto ao Ministério Público do Trabalho, e aí a gente acabamos não tendo esse mesmo entendimento, porque a Procuradoria deixou bem claro, vocês têm que sentar e negociar. Aqui é para trazer a sua informação, de parte positiva ou parte negativa. Resultado, né? Resultado, exatamente. Então, a mediadora lá, a procuradora, deu mais um prazo aí para a empresa aí de 7 dias. Nós vamos estar aguardando aí qualquer movimento, qualquer situação, e sempre deixando bem aberto que o sindicato está de portas abertas para ouvir a empresa a qualquer tempo, como nós falamos lá na mediação. Não importa nem o horário, porque nós estamos preocupados pela situação dos trabalhadoras da Citrojuice, tá? Eu peço aqui aos trabalhadores que tenham paciência, que vamos ter que aguardar mais um pouquinho, tá? E aqui nós relembramos aqui que a nossa negociação é data base 1º de maio, tudo que venhamos conquistar aqui será retroativo a 1º de maio, tá? E qualquer informação, qualquer situação que chegar a nós, proposta, o que for, o que eles determinar, nós vamos levar à Assembleia, nós vamos chamar a Assembleia com antecedência, vamos mandar aviso para colocar nos murais, informando os trabalhadores que terei a Assembleia no determinado dia que a gente determinar. Então isso nós vamos aguardar mais um pouco, assim que tiver novidade, os trabalhadores serão os primeiros a saber dessa situação. Então, mais 7 dias aí para aguardar, né, Marcelo? Exatamente. Vamos agora passar para as negociações do segundo semestre, que a data base é 1º de setembro, né? Vamos falar aí das negociações coletivas, né, nível de estado. Na semana passada teve a primeira rodada de milho e soja, pesca, torrefação e moagem e também panificação. E aí, Marcelo, como foram essas negociações? Quais foram os resultados dessas primeiras rodadas? Lívia, vamos lá. As dificuldades continuam no segundo semestre, não é diferente do primeiro, continua. Os patronais sempre lamentando as dificuldades, uns se pegando carona com o tarifaço e não tem nada a ver com a situação, e outros realmente com dificuldades, pois as vendas, a produção não está sendo feita devido ao tarifaço que se corresponde para exportação. Tem empresa que é 95%, era para os Estados Unidos, tem empresa que era 99%, tem empresa que era 12%, então varia de cada situação. Tem empresa, inclusive, que está demitindo funcionário, colocando funcionário de férias e também usando banco de hora para se salvar, para não se mandar os trabalhadores embora. Isso nós reconhecemos essa situação. Quando a gente falamos de milho e soja, que nós falamos da safra recorde, no momento ainda não tem uma proposta para dizer assim, não, apresentou uma proposta ideal. Então não tem essa proposta ainda, que marcou a nova rodada de negociação que nós vamos falar daqui a pouco. Não é diferente também com pesca, também que marcou nova rodada de negociação, que não se avançou. Café torrado, moagem de café torrado, foi a mesma situação, não avançou e marcou a nova rodada que nós vamos falar daqui a pouco. Já a panificação e confeitaria da região de Rio Preto, tivemos na segunda rodada de negociação de panificação e confeitaria da região, que ocorreu no dia 18, às 10 horas da manhã. Fui representado pelo nosso diretor lá, o Ney Chirubim, estava lá
ali na negociação, representando tanto o Sindicato da Alimentação de Catanduva e também a nossa Federação do Interior de São Paulo, estava lá, e aonde eles apresentaram uma proposta lá, que foi reprovada, apresentaram várias propostas, e aí até chegou um denominador comum aí, que nós vamos estar levando para as assembleias, tá, dos trabalhadores que vão aprovar os acordos e convenção coletiva de trabalho. Então, no decorrer aí da semana, Lívia, nós vamos estar fazendo e conversando com algumas empresas, as maiores padarias, que nós fazemos a convenção, é o acordo local, e a convenção a gente vai chamar uma assembleia para ser aprovado pelos trabalhadores. Tá. Aí também teve negociação de acordo coletivo, Milk Vita e Cocan. Como é que foram as negociações com essas empresas? A Milk Vita veio realmente, através do seu representante, apresentou uma proposta. Na terça-feira passada, nós recusamos aquela proposta, que nós entendemos que a proposta não é boa para os trabalhadores. E aí nós fizemos uma contraproposta e estamos aguardando aí a posição da empresa para a gente avançar e levar ao crivo da Assembleia na Milk Vita. Então, por enquanto ainda não tem nada certo, nós vamos aguardar a resposta da empresa e levar para a Assembleia. Já a Cocan, tivemos reunião na quinta-feira passada, dia 18, às 11 horas, na empresa, onde a empresa apresentou a proposta e colocou a situação aí do tarifaço, que os trabalhadores conhecem, que na Assembleia anterior da montagem de pauta nós já tinha conversado com eles que esse tarifaço representa aí 12% na produção aí dos clientes aí para os Estados Unidos. Além disso, tem projeção de pedido, mas com o valor desse do tarifaço fica difícil, que nós sabemos aqui que o café solúvel, ele está dentro do tarifato que foi imposto para os Estados Unidos de 50%. Então não está aí fora igual a outros setores que foi feito. E com isso, Lívia, além disso, nós estamos com a dificuldade, que são um dos países aí também, que tem exportação que diminuiu desde a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, que são também clientes da empresa da Cocan, que você não se senta num café sabendo que tem guerra, bomba para um lado e para outro. Então isso diminuiu a exportação e isso não faz tempo isso, mas continua ainda essa guerra que nós esperamos que ela cesse quanto mais rápido possível aí, para aliviar até as demandas das empresas aí de exportação para a Rússia. Então essa proposta foi apresentada ao sindicato, que será levada para a Assembleia, Lívia, que pode acontecer, que não está marcado, confirmado ainda, pode acontecer ainda essa semana, na quarta-feira. E nós precisamos da confirmação aí devido aos horários aí, que nós queremos falar com todos os trabalhadores. Certo. Então, essa semana aí do sindicato pode estar lá na Cocan para discutir a questão do acordo. Exatamente. Então, qual que é a agenda dessa semana, Marcelo? Tem já alguma coisa definida? Tem sim, a agenda está extensa. Atenção! Amanhã, na terça-feira, dia 23, tem a segunda rodada de laticínio às 10 horas em São Paulo. Então, nós teremos a segunda rodada de laticínio. No mesmo dia, na terça-feira, a segunda rodada de café torrado às 14 horas na FITASP, na Federação, em São Paulo. No dia 24, quarta-feira, temos a negociação de pesca às 10 horas também em São Paulo. Também na quarta-feira, a segunda rodada de milho e soja às 11 horas em São Paulo. Também no dia 24, poderá ter a assembleia na Cocan, que será confirmada. E só lembrando, se acontecer na Cocan, tem vários horários livres aqui. Por exemplo, vamos começar às 8 horas da manhã, tem às 8, tem às 7, não, tem às 6, às 7, às 8, às 14, às 15, às 16 e às 22 horas. Então, praticamente o dia entre a noite fazendo a assembleia, que nós percorremos todos os turnos para falar com os trabalhadores. Então, isso pode ocorrer no dia 24. Já no dia 25, na quinta-feira, a primeira rodada de negociação de Purimo. Aí que é massas, tem vários, Purimo ele é composto de massas, sorvetes, congelado, subcongelado,
é enorme a bancada lá, Cacau Balas. Então, chocolate. Exatamente. Então, vai ter a rodada no dia 25, quinta-feira, às 10h30, em São Paulo. Não acabou ainda, tem mais ainda na quinta-feira, dia 25, a primeira rodada de negociação de azeite e óleo, às 13h30, também na Federação, em São Paulo, na FITASP. E além disso, se você acha que é tudo isso, ainda tem mais um pouco. Ainda pode acontecer a assembleia nesta semana, que precisa ter confirmação ainda das seguintes empresas: Flavrotec, Milk Vita, Panificadora Bambina, Panificadora Débora Bolo, Qualicom, Água Mineral Marson, Laticínio São Gabriel e Mauro, que é uma empresa do mesmo dono do Laticínio São Gabriel, só que é o setor de achocolatado, que faz chocolate. Então, temos essa situação que pode ocorrer. Essas empresas aqui citadas acima, pode ter assembleia esta semana. Está faltando acertar detalhes e ver a nossa agenda também, pois por essa semana será uma semana muito corrida, tá? E lembrando que no dia 26, na sexta-feira, nós temos o nosso curso de cipeiro, que será o dia inteiro, das 8 às 17 horas, onde os cipeiros aí têm a oportunidade de participar. Será feito o café da manhã, o lanche e o almoço aí para as pessoas que vão participar. Então, nossa agenda está lotada, Lívia. Então, isso é muito importante que os trabalhadores fiquem atentos, tá? Outra coisa, Lívia, que é importante a gente até trazer, já que está falando de negociação, é sobre a atualização da associativa para o sócio do Sindicato da Alimentação. Nós chamamos a assembleia em março para o primeiro semestre para falar do aumento da nossa mensalidade. A nossa mensalidade associativa era R$ 25,00 desde 2013 e não houve reajuste nenhum. Então, a partir de agora, como foi aprovado no primeiro semestre e foi aprovado no segundo, a partir da aprovação dos acordos coletivos, passará para R$ 27,00, aumentando aí R$ 2,00 no decorrer aí de 12 anos, aí sem reajuste vai aumentar R$ 2,00, tá? E aí teve algumas dúvidas, porque o setor de panificação, a gente estava fazendo R$ 18,00 o valor porque eles ganhavam pouco. Mas no decorrer dos anos, nós avançamos bastante, que não tinha cesta básica, ticket de alimentação, não tinha PLR, nós avançamos tudo isso. Então nós vamos unificar todos os associados do Sindicato da Alimentação, que seja representado pelo nosso sindicato, a mensalidade será de R$ 27,00. A partir da assinatura agora dos acordos com a Convenção Coletiva de Trabalho. E além disso, nós estamos falando aqui também que o Sindicato Livre está fazendo várias parcerias com as empresas aqui nos comércios de Catanduva e também região, dando desconto aí para os associados, que chega aí a até 40% de desconto para o sócio e também os dependentes. E nós teremos novidade também aí que alguns empresários já nos procuraram com intenção aí de fazer um desconto aos associados, como posto de combustível, também que você vai estacionar ali no centro de Catanduva, que aqui tem a área azul agora que paga, tem multa, então tem alguns estacionamentos nos chamando também para fazer aí uma promoção aí para os associados ter esse convênio aí de desconto, que vai ajudar tudo isso. Se cria uma economia para o próprio trabalhador e seus dependentes. É isso que nós estamos fazendo parceria e vamos fazer com vários segmentos. Então, paga-se, né, a taxa associativa de R$ 27,00 a partir agora da assinatura desses acordos e convenções, mas tem benefícios, né? Além da negociação, tem outros benefícios aí que o trabalhador pode usufruir. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre assédio moral. Não sai daí, é rapidinho. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região.
Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora para tratar de um assunto sério, que é o assédio moral. Denúncias de assédio moral feitas por funcionários da Vale foram a causa da demissão da vice-presidente de Recursos Humanos, Kátia Porto. Pela mesma razão, a mineradora também desligou 2 diretores da área, Kiko Campos e Rodrigo Rojas. As denúncias foram feitas à ouvidoria da empresa. Após apuração interna, o caso foi levado ao Conselho de Administração da mineradora, a quem a ouvidoria se reporta. Como uma das denunciadas era a vice-presidente, o caso não passou pelo comitê executivo da companhia, do qual ela fazia parte. Procurada, a Vale informou por meio de sua assessoria de imprensa que não vai comentar o caso. Em nota conjunta, Kátia, Campos e Rojas afirmaram que é falsa e difamatória a informação de que a saída da Vale teria ocorrido em razão de denúncia anônima. Em uma empresa deste porte, segundo eles, qualquer denúncia é tratada de acordo com protocolos formais de governança, com investigação estruturada e comunicação às partes envolvidas. Eles alegam que em nenhum momento foram notificados pela ouvidoria da companhia. Marcelo. Lívia, a gente precisamos aqui tomar ciência desses fatos, é muito importante. Inclusive nós temos uma campanha na nossa rede social, tanto no Instagram como no Facebook, sobre o assédio, tanto moral e sexual. E aqui eu quero trazer um ponto muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras. O assédio sexual está previsto no Código, que é um crime, está previsto no Código, no artigo 216, letra A. Então, é o artigo do Código Penal 216, letra A. É crime constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior, que seja encarregado, supervisor, qualquer pessoa com interesse sobre aquela pessoa que está sendo subordinada, tá? Então, é sobre cargo, sobre função. E a lei diz que a pena é de 1 a 2 anos de detenção, podendo ser maior em situações aí, se for residente, se for tiver criança de menor, e situações parecidas com isso. E aqui, Lívia, uma pergunta que sempre as pessoas perguntam. Pode registrar um boletim de ocorrência? Pois, se tratar de crime, pode e deve fazer isso. Não somente com o assédio sexual, mas também com assédio moral. Você deve fazer isso. É importante aqui a gente trazer esse assunto, porque esse assunto está deixando muito nós indignados aqui no Sindicato da Alimentação de Catanduva Região. Nossa diretoria está assim, muito comprometida com esse assunto, que é um assunto grave, que é um assunto que nós não vamos deixar impune aqui, seja qualquer pessoa, qualquer empresa ou qualquer situação. Isso nós estamos já determinados a, no mínimo, tirar isso do caminho, que não é cabível o trabalhador e a trabalhadora ser constrangida dessa maneira, desse ponto, em pleno século XXI. Então, é bom você que está passando por esse momento, você precisa registrar isso. Você precisa, se a mulher no caso de sexual, ou às vezes até o homem, porque eu fiquei sabendo a semana passada que teve também um assédio sexual com o homem dentro da parte da chefia, que a gente precisa investigar esse caso, precisa ir na polícia, fazer uma denúncia, abrir um boletim de ocorrência e muito bom trazer provas concretas. Por que eu estou falando numa delegacia? Porque isso vai dar mais força ainda para o sindicato. Se for mulher, vai diretamente na delegacia da mulher.
vá lá e faça a sua denúncia de assédio sexual. Também é possível você ligar no 180, as mulheres fazer isso e trazer esse boletim ao sindicato, que nós temos a responsabilidade. Nós vamos fazer isso anonimamente, com o maior sigilo sobre a sua identidade. O que nós queremos, o que você está passando, outras pessoas não passem dentro da empresa. Nós não vamos aceitar e não vamos tolerar essa situação. Então, no caso de todo o assédio, faça um boletim. Faça um boletim que nós vamos pegar essa situação e nós vamos levar isso para frente. Nós vamos levar junto ao Ministério Público do Trabalho e sim à Justiça do Trabalho. Porque no caso de assédio, Lívia, pode correr em duas instâncias, tanto criminal como trabalhista. Então nós vamos fazer isso por você, que vocês, trabalhadores e trabalhadoras, merecem respeito e dignidade para trabalhar em qualquer empresa sem assédio moral, sem assédio sexual. E aqui eu faço até um desabafo. Uma empresa que realmente é socialmente responsável, como coloca nos seus quadros de avisos lá a sua missão, a sua política, que é uma empresa responsável, ela precisa tomar atitude, como investigar e demitir, como o caso da Vale, que fez isso. Isso sim é reconhecer uma empresa que trata os trabalhadores com o seu maior patrimônio, que não pode deixar passar a mão, fazer de conta que nada está acontecendo. Então isso nós vamos investigar, porque a empresa que estiver aceitando essas condutas, nós vamos denunciar, não somente nos órgãos nacional, mas sim, se for empresa de exportação, nos órgãos também internacional. Porque não dá para nós aceitarmos calado, porque tem pessoas doentes, não só fisicamente, mas mental, pelas posturas que estão ocorrendo dentro da empresa. Por isso que o sindicato está pronto para receber essas denúncias e, junto com o denunciante, em total sigilo, tomar as providências cabíveis e junto nós vamos buscar psicólogo para ajudar a sair o trabalhador dessa situação. Nós vamos fazer parceria com as redes privadas de plano de saúde para a gente estar melhorando a situação da vida dos trabalhadores que passam por esses constrangimentos. É importante aqui ressaltar aos trabalhadores e trabalhadoras que estão passando com isso, que possa fazer a denúncia, mas trazer provas. Que tipo de prova você pode trazer? Você pode trazer como mensagem, gravação de ligação, vídeo, testemunha e entre outros, para garantir, porque hoje nós não podemos fazer uma acusação sem provas. Por isso que nós temos o maior cuidado. Sabemos que temos séries de denúncias, que já tem várias denúncias no Ministério Público do Trabalho, mas nós precisamos de provas concretas para a gente chegar ao judiciário municiado de provas, que ali não tem como a empresa dizer que é mentira ou está investigando. E o que me preocupa mais ainda, Lívia, é as ouvidorias que não funcionam dentro das empresas. Infelizmente não são todas, não estou aqui generalizando, mas a maioria das empresas recebe denúncias. Às vezes o próprio agressor é que vai avaliar essa denúncia. Como que o agressor vai se condenar? Não tem jeito, jamais. Então eu peço para as empresas que tomem cuidado, porque o agressor pode ser uma liderança importante. Por isso que a ouvidoria não funciona. E não é bater um papo, tirar uma pessoa de uma unidade longe, vir aqui conversar e assim acontece e nada se resolve. Não é isso que nós queremos. Nós queremos atuação, de fato, que as pessoas que estão sofrendo isso e as pessoas que realmente provar, ela tem que ser demitida, porque não dá para aceitar. E a empresa também dizer que os encarregados, os supervisores, têm que permanecer dentro da empresa criando situações aí que é crime, que não dá para aceitar. Então, é importante para as empresas e fica a nossa indignação e nós estamos de olho em tudo. Bom, e falando nessa questão de assédio moral, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou a Cartilha Amarela, uma iniciativa do Setembro Amarelo que alerta para os impactos de práticas abusivas e ambientes de trabalho hostis na saúde física e mental de trabalhadores e trabalhadoras. O material foi elaborado por auditores fiscais do trabalho
e busca orientar, prevenir e reforçar que todo trabalho deve ser digno, seguro e livre de violências. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, setembro reforça a urgência de discutir a valorização da vida. Ele destacou que no Brasil, 45 pessoas tiram a própria vida diariamente, segundo dados do Atlas da Violência do IPEA, e que o ambiente de trabalho não pode ser ignorado neste contexto. Condições precárias, assédio, discriminação e riscos psicossociais aumentam a vulnerabilidade de trabalhadoras e trabalhadores. É por isso que o Ministério lançou a Cartilha Amarela, elaborada por auditoras e auditores fiscais do trabalho, para orientar e prevenir e reafirmar que todo o trabalho ele deve ser digno e seguro. Ele reforçou que o material cumpre papel essencial ao mostrar que o trabalho, que deveria ser fonte de realização e dignidade, pode se transformar em espaço de sofrimento quando marcado por práticas abusivas. A Cartilha Amarela detalha os impactos de diferentes tipos de assédio, incluindo o assédio moral, sexual, político-eleitoral e virtual. Outras formas de violência que geram sofrimento, discriminação e queda de produtividade, riscos de adoecimento e situação extremas como suicídio. O material também apresenta orientações sobre direitos, canais de denúncia, estratégias de prevenção e medidas que empregadores devem adotar para assegurar ambientes de trabalho seguro, saudáveis e respeitosos. Com a publicação, o Ministério do Trabalho e Emprego reforça que o trabalho deve ser um espaço de realização e dignidade, não de violência ou adoecimento. A iniciativa busca mobilizar os empregadores, trabalhadores e a sociedade para a construção de relações laborais baseadas no respeito, na proteção à vida, na proteção à saúde e na valorização da vida. A cartilha atua como uma ferramenta de conscientização e prevenção, destacando que ambientes de trabalho saudáveis contribuem diretamente para a redução de riscos psicossociais e promoção da qualidade de vida dos profissionais. Marcelo, uma iniciativa muito importante, né? Essa porque orienta não só os trabalhadores, mas também como os empregadores, a sociedade num geral, para conseguir, às vezes, identificar esses sinais de alguém que está aí do lado, orientar. E eu queria que você falasse também, você já falou um pouquinho da campanha do sindicato, mas como que vocês estão levando isso nessa campanha do segundo semestre? Lívia, não é à toa que essa campanha do Ministério do Trabalho, não é campanha, essa cartilha, não é à toa que veio à tona. Isso não é por acaso. Isso porque tem informações concretas, não é somente suicídio, não. São reclamações que estão chegando ao Ministério do Trabalho e precisa ser contida. E ser contida faz o quê? Ambas partes, tanto o trabalhador como a empresa, que essa cartilha serve de parâmetro, serve para orientar ambas partes. Por quê? É preocupante essa situação. É muito preocupante. Por quê? É uma iniciativa muito importante para nós, trabalhadores e trabalhadoras, mas também temos consequência com isso. E aqui eu quero falar bem claro para os trabalhadores. Os trabalhadores precisam ter coragem para denunciar. Tem muitos trabalhadores e trabalhadoras vivenciando isso, só que não tem coragem para denunciar. Quando uma pessoa denunciar de uma empresa, pode ter certeza que vários trabalhadores e trabalhadoras de outras empresas, ou até mesmo da própria empresa que você trabalha, vai ter essa coragem, porque o seu nome não vai estar estampado. Não vai estar estampado nos jornais, mas sim a empresa que é inimiga do trabalhador. É isso que vai ser estampado nos jornais, para mostrar que nós estamos lutando pela vida dos trabalhadores e trabalhadoras, porque a saúde dos trabalhadores é importante e fundamental. Aqui nós não negociamos somente direito e deveres dos trabalhadores, mas sim nós temos que muito bem bater na parte da vida, tanto física e mental dos trabalhadores. E com isso, Lívia, essa iniciativa que veio,
no ambiente hostil, é uma prática abusiva que está acontecendo, que isso é ruim para a empresa tem que enxergar que isso tem uma queda de produtividade, adoecimento físico e mental. Empresa, faça uma avaliação, verifique se você tem assistência social, verifique quantas pessoas estão sendo afastadas e qual é o tipo de doença que está lá. Pergunte, faça um levantamento, faça uma pesquisa e o sindicato está à disposição de fazer, através do MEP, quantas pessoas estão tomando remédio para dormir, quantas pessoas estão sendo assediadas, quantas pessoas estão com problema físico ou mental. Faça uma avaliação nisso, busque para você entender, porque se você está tendo um resultado, mas qual o resultado que a sua empresa está dando, qual o custo disso, da vida dos trabalhadores? Que nós aqui não podemos falar somente de resultado financeiro da empresa. Precisamos saber também o resultado, desse resultado da empresa na vida e saúde dos trabalhadores. Que isso que é importante. O caso aqui extremo que nós estamos falando de suicídio, que é 45 por dia, é muito alto. Então nós precisamos chamar atenção sobre isso. A prevenção é o melhor remédio para tudo. E a prevenção vem quando você, empresa, tem conscientização de dizer: eu preciso acabar com assédio ou violência no ambiente de trabalho. Porque tem empresa que sabe, mas não toma atitude. Precisa treinar. E não estou pedindo para demitir quem faz isso. Agora você tem que treinar. Se não melhorar, cabe-se demissão sim a essas pessoas que fazem agressão aos trabalhadores. Precisa passar para os gestores, que hoje mudam os nomes, que não é mais supervisores, chama gestores, a ter ciência disso, que assédio moral sexual é crime, que ele pode estar fazendo isso. Nós precisamos que as empresas funcionem, as ouvidorias de direito mesmo. Os canais de denúncia têm que funcionar. Quando a informação dos trabalhadores chegar lá, a esse canal de denúncia, precisa ser investigado. E esse sindicato da alimentação de Catanduva quer ajudar as empresas a acabar com assédio, que seja moral ou sexual. Divulgar as denúncias nos canais é para o acolhimento dos trabalhadores, não é para demiti-lo, como chegou a denúncia para nós, que levou para o canal de denúncia, o agressor, o abusador não foi demitido, mas sim quem fez a denúncia. Que é isso, Lívia? Que país nós estamos vivendo? Você pede socorro para a empresa na ouvidoria e é demitido? E o agressor continua? Não sei o que ponto vai chegar, mas nós vamos investigar. O sindicato está atuante com isso. Nós estamos investigando. Essas medidas elas precisam ser de política interna das empresas. As empresas têm que garantir um ambiente de trabalho seguro, porque vai chegar um ponto que ninguém quer trabalhar nessa empresa, porque o assédio moral e sexual está grande. É porque uma pessoa fala para outra, né? Exatamente. E as ações e fiscalizações do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho precisa ser mais efetivo. Nós denunciamos, mas falta ainda ser investigado, porque nós não temos poder de polícia, mas o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho tem esse poder. E com isso, nós vamos seguir junto, nós não vamos desistir. E quando você fala, Lívia, da campanha, quando nós publicamos essa campanha, porque chegaram as primeiras denúncias ao sindicato. E quando chegou, nós tratamos isso com muita responsabilidade e dizer, não, nós precisamos fazer uma campanha para mostrar aos trabalhadores que o sindicato está aí agindo, que nós não estamos fazendo de conta. Aqui não é ouvidoria de algumas empresas que chega e fica calado. Não, nós vamos buscar os fatos. Nós vamos buscar, independente que seja qualquer pessoa que estiver sendo feito essa agressão aos trabalhadores, não importa quem seja, chegar com prova, nós queremos de prontidão demiti-lo, porque isso nós temos que dar um recado para os demais que estão fazendo isso. Porque se a empresa não toma uma ação dessa, os demais que estão fazendo continuará fazendo. E nós não vamos aceitar essa situação. E nós vamos
sempre trabalhador e trabalhadora à sua defesa. Independente do cargo que a pessoa se tenha dentro da empresa, nós vamos buscá-lo e nós vamos aí colocar a empresa na parede e dizer: ou você faz isso, ou nós vamos para a justiça e nós vamos publicar isso, se a empresa é seriamente ou não. É isso que nós precisamos. Como você quer que a sua empresa seja vista? Com bons olhos pelos trabalhadores, pelos órgãos fiscalizadores, pelos sindicatos, ou você prefere passar o pano para o agressor? Lembre que o trabalhador conversa com o trabalhador e as informações se espalham. Dessa forma, a gente encerra o programa de hoje, deixando aqui essa mensagem, porque a gente sabe que tem muito empresário que assiste ao programa. Então, pense bem. Boa noite, boa semana e até segunda-feira que vem. Que Deus abençoe a nossa semana e faça uma reflexão. Você pode mudar a vida de muitas pessoas. Traga a prova, denuncie. Uma ótima semana, que seja uma semana repleta de sucesso para cada um de nós. Até a próxima.